Oi pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Então, tô de volta com mais um vídeo. Vamos continuar postando os vídeos conforme eu tinha falado pra vocês que eu ia voltar. Eu até comentei naquele primeiro vídeo agora, recente, que eu ia trazer mais informações pra vocês, pra quem quer se organizar pras viagens. E assim, a viagem que a gente fez agora no final do ano, de dezembro pra janeiro, a gente passou o final do ano na Turquia, né? A gente fez Turquia e Suíça. A Turquia foi um país assim surpreendente, lindo. E eu vou falar que a gente não pegou a melhor época, tava chovendo muito, tava ventando muito, atrapalhou muito o nosso roteiro. Eu tive que cortar várias coisinhas do roteiro, algumas visitas, porque o dia não permitia, porque a chuva acabava atrapalhando. E assim, normalmente o frio, gente, em si não atrapalha muito, porque se você estiver bem agasalhado, você consegue sair, passear e tudo mais. O problema realmente é que lá tava ventando bastante. Mas enfim, vou falar dicas básicas para vocês poderem, para quem tem interesse de ir para a Turquia, para saber um pouquinho mais sobre o país. E eu acho que essas são as informações que você deve procurar para qualquer país quando você quer visitar, que é para você entender um pouquinho não só da cultura, mas um pouquinho de como se preparar para a viagem, tá? Então, primeira dica ou talvez curiosidade da Turquia é que todo mundo acha que a capital é Istambul, mas na verdade é Ankara, que é uma cidade até pouco visitada, tem coisas interessantes. Eu cheguei a cogitar colocá-la no roteiro, mas dividindo os 10, 11 dias que a gente tinha na Turquia, ela acabou ficando de fora. Mas essa é a capital, tá, gente? A moeda na Turquia é a lira turca, que quando a gente foi estava valendo 0,70 centavos de real. Então pra gente estava bem bom. Agora tá valendo um pouquinho mais, eu olhei ontem e tava 0,78. Ainda assim é muito bom. São países assim que a gente deve olhar quando as moedas, o dólar, o euro, né, a libra, estão muito caras. Porque, por exemplo, você viajar para os países europeus que tem o euro como moeda, num período que tá muito caro, a viagem sai ainda mais pesada. Então, a Turquia foi bem boa nesse sentido, porque foi uma viagem barata, assim, os hotéis bons, a gente conseguiu pagar um bom preço. Até que Istambul era mais caro, mas, por exemplo, a Capadócia era bem barata, os hotéis muito bons. A alimentação é bem barata, você consegue comer bem em restaurantes bacana, com um preço normal. É quase comparável aos preços do Brasil, sabe? Assim, e eu não tô falando nem do Brasil viajando a turismo, não tô falando de você ir num restaurante turístico no Rio de Janeiro. Tô falando em cidades tipo São Paulo, mesmo Rio, nas regiões não tão turísticas, Brasília, é mais ou menos a mesma média de preço de restaurantes. Então você consegue comer bem com o mesmo valor que você gastaria aqui. Ao contrário do que, por exemplo, quando eu for falar da Suíça, vocês vão ver. Com um valor de uma refeição, você comeria o dia todo na Turquia. Basicamente é isso. O idioma é turco, então eu aprendi algumas palavrinhas em turco antes de ir. Sempre que eu vou para países com língua diferente, com uma cultura muito diferente, eu tento aprender um pouquinho, sabe, assim, para você conseguir se enturmar, você conseguir chegar nos lugares e pelo menos falar um oi, marhaba, em turco, e dar um bom dia, uma boa noite. Eu acho que é educado e as pessoas sentem que que você teve um esforço. Eu acho isso bem bacana. A população, só para vocês entenderem o tamanho da Turquia, é de 82 milhões de habitantes. O Brasil tem 215 milhões. Mas, em tamanho, a Turquia tem mais ou menos o tamanho do Mato Grosso. O Brasil tem, eu anotei aqui, gente, 8,5 milhões de quilômetros quadrados. A Turquia tem 783 mil quilômetros quadrados. Então, gente, o Brasil é muito grande. A Turquia é um pouco menor que o estado do Mato Grosso em extensão. Então, eu sempre gosto de comparar o tamanho de países com o tamanho de estados brasileiros, porque eu acho que as pessoas conseguem ter um pouquinho mais de noção do tamanho que é o Brasil. Por isso que viajar pro Brasil a gente sempre fala que, tipo, dá pra você passar só viajando o Brasil inteiro, que a gente não consegue conhecer tudo. Eu conheço. Agora acho que eu posso dizer que eu conheço todas as regiões, eu não conheci o norte. E aí a gente foi pra Manaus ano passado. Então agora eu posso dizer que conheço todas as regiões. Mas ainda assim, gente, é tipo pedacinho assim de todas as regiões. O Brasil é muito grande, gente. Então, Turquia faz fronteira com a Grécia, com a Bulgária, com a Geórgia, com a Armênia, com a Azerbaijão, com Irã, com o Iraque e com a Síria. Então, são bastante países. Inclusive, quando a gente estava lá, eu não sei como é que tá essa situação mais, estava tendo um conflito com a Síria, mas assim, a região turística da Turquia fica mais ou menos do meio da Turquia é mais ou menos metade da Turquia, onde vai de Istambul a Capadócia, e aí você volta ali, tem Éfeso e etc. Tem as cidades que tem praias que a gente não visitou.
tem essa região. E a outra metade da Turquia são regiões mais afastadas, mais de interior. Então, essa parte que tem fronteira com a Síria, com o Irã e etc. Tá? Só pra vocês saberem. A Turquia, outra curiosidade, é que é um país que está na Euroásia. Então, por exemplo, Istambul é a única cidade que fica em 2 continentes. Então, parte de Istambul, você passa do Estreito do Bósforo, você tá na Europa, e parte do Estreito do Bósforo, você tá na Ásia. Isso é bem interessante. Quando você tá lá, você não vê essa diferença, você não vê isso, mas é uma curiosidade interessante. E aí tem várias cidades na Turquia que fazem parte da Ásia, e várias cidades que nem são chamadas de cidade, que fazem parte da Europa. Por falar em cidades, etc., a Turquia é dividida em 7 regiões e 81 províncias. Então, assim, o que a gente chama de cidades aqui são províncias para eles. Inclusive, quando a gente fala em Capadócia, que essa é uma curiosidade que eu não sabia, não é uma das 7 regiões, mas é uma parte da Anatólia Central, se eu não falar besteira, se eu falar e alguém souber pode me corrigir, mas a Capadócia é uma parte da Anatólia Central, que aí é uma região, e onde ficam outras cidades. Aí eu não vou arriscar falar os nomes das cidades aqui para não errar, mas onde ficam, acho que se não me engano, 4 cidades. E aí tem até um dos passeios que eu ainda vou postar aqui para vocês, que é o Green Tour, é o principal passeio que tem na Turquia, que mostra bastante dessas cidades, da região toda da Capadócia. Enfim, falando de religião, a Turquia é um país que, apesar de ter liberdade religiosa, então todas as religiões são respeitadas, o país tem 97 a 98% do país é islâmico, então são muçulmanos. Só que assim, a gente vê que não é nesses 97, 98 que são praticantes. Até dei uma procurada para ver se eu achava um dado sobre isso, e aí eu li que ali 66% realmente segue o Islã, da questão de ir à mesquita pelo menos uma vez a semana, de fazer a oração todos os dias, e etc. Eu não sei muito sobre o Islã, mas só pra vocês saberem que realmente o país é maioria muçulmana, mas era uma das coisas que eu tinha um pouco assim de receio, sabe? Porque a gente sabe que as mulheres são tratadas, têm um papel menos significante nesses países, sabe? O machismo, falando mais abertamente, o machismo é muito maior, muito mais escancarado e é normal. Só que a Turquia me surpreendeu. Apesar de bares, restaurantes mais afastados, assim, onde não tem tanto turista, você vê muito mais homens do que mulheres. No comércio tem muito mais homens trabalhando. Mas como turista, eu não passei por nenhum perrengue nesse sentido. Eu fui super respeitada, até porque as regiões que a gente estava visitando eram turísticas, então não senti nenhum problema quanto a isso. Mas tinham me recomendado, cuidado, não anda sozinha, etc, etc. Eu me senti muito segura na Turquia, me senti muito mais à vontade do que eu imaginava. Os turcos são muito mais abertos, muito mais alegres do que quando eu estava me planejando para a viagem eu imaginava que seria. Eu estava meio receosa porque foi o primeiro país de maioria muçulmana que eu visitei e eu realmente não sabia o que esperar. Não é preconceito, é realmente não ter aquela noção de como é que é. Foi bem legal, isso me deu, acho que abriu a mente um pouquinho mais. Inclusive sobre essa questão de religião, quando a gente foi para Istambul para visitar as mesquitas, a mesquita principal que chama Mesquita Azul, que é enorme, linda, etc., você tem que saber os horários das orações, porque nesses horários a mesquita é fechada. Mas a gente fala sobre essas coisas em outro vídeo, só para vocês saberem um pouquinho. Melhor época para visitar a Turquia, definitivamente não é o inverno, gente. A gente foi no inverno porque o Eder é professor e aí a gente realmente não tem os períodos de viagem em julho ou em dezembro. Então a gente tem que se virar. Como julho é recesso, é bem curtinho, então as viagens longas pro exterior a gente costuma fazer no final do ano. A gente até já fez bastante no meio do ano, mas sempre ou pegava um pedaço da semana de aula ou a faculdade mudava e acabava atrapalhando nossos planos. Então a gente mudou, tá tentando deixar as viagens mais longas pro final do ano. Só que na Turquia é inverno, gente. E assim, venta pra caramba, vocês vão ver. Vou postar um vídeo que a gente conta um pouquinho do perrengue do inverno, assim. Não por conta do frio, tá? É porque lá realmente os ventos são muito fortes, chove bastante, isso pode atrapalhar um pouco a viagem. Então o melhor período é de abril a novembro, que aí tá fora do inverno, fora desse período de ventania. E assim, eu fiquei com muita, muita vontade de conhecer a Turquia na primavera ou no verão. Primeiro porque o país é muito colorido, é muito florido na primavera.
E tem muitas praias, assim. Eu imagino que a água seja muito gelada, então nem é pela praia em si, é pela cor do mar. A coisa assim é muito linda. A gente até visitou uma cidade de praia que parecia uma cidade de deserta, mas assunto para outro vídeo também. Enfim, custo de alimentação, já falei mais ou menos. Você tem até um site que chama Quanto custa viajar, se eu não me engano. E dá pra ter uma noçãozinha dos preços das cidades. É só uma noção, mas você consegue comparar, por exemplo, pegar uma cidade na Suíça e na Turquia e ver a diferença de preço. Eu coloco normalmente $50 ou 50 euros pra gente gastar por dia, por pessoa, de alimentação e transporte. Na Turquia, você pode colocar tranquilamente menos que isso. Se você quiser comer bem, usando táxi até, você pode colocar aí $40. Mas a gente gastou uma média aí de 30 e poucos dólares por dia por pessoa com alimentação e transporte. Isso comendo super bem, tá, gente? A gente comeu tranquilamente em restaurante quando a gente bem quis. A Capadócia foi o melhor lugar que a gente comeu, mas a gente fala sobre gastronomia depois. Bem, como se locomover na Turquia, né? Aí vai de cidade para cidade. Mas, por exemplo, Istambul, que é uma cidade grande, tem metrô, tem táxi, não tem Uber, tem um outro aplicativo de transporte, deixa eu até pegar aqui o nome. Ah, será que eu apaguei? Acho que eu apaguei, gente. Apaguei. Eu apaguei o aplicativo de táxi na Turquia, mas depois eu coloco pra vocês. Existe um aplicativo para táxi, que existem 2 tipos de táxi lá, é como se fosse o Uber e Uber Black, mas são táxis, que é amarelo e azul, se eu não me engano. E aí você pode pedir pelo aplicativo, ou você pode parar na rua, tem bastante táxi passando, você consegue. Só que assim, os carros são mais velhos, não é aquela coisa assim de táxi bonitinho e não tem tanta competição, porque não tem esse transporte de aplicativo. Mas funciona tranquilamente, a gente não teve problema. Na Capadócia aí já é mesmo de táxi que você vai andar, porque não tem metrô, mas tem transporte público, tem ônibus. A gente não pegou nenhuma vez, então não vou saber dizer pra vocês. Mas eu vi pessoas na parada, vi pessoas esperando. Então, acredito que seja bem tranquilo. A gente pegou metrô uma vez em Istambul, pegamos táxi algumas vezes, foi super tranquilo. Do aeroporto, eu sei que tem como em Istambul você ir de metrô, tem metrô que sai do aeroporto, mas eu também não peguei. A gente pegou transfer, nós estávamos em 5, então o transfer compensava bastante no nosso caso. Deixa eu ver o que mais. Quantos dias ficar? Ah, tá. Fuso horário, gente, são 6 horas a mais, tá? Tirando horários de verão, em tempos normais, são 6 horas a mais que o horário de Brasília. Então, Brasília é menos 3 GMT, né? Aquela questão de horário no globo. E a Turquia são mais 3 GMT. Então, são 6 horas de diferença. Até isso fica como dica, tá? Considere o primeiro dia pra você descansar bastante, porque a gente chegou no hotel de madrugada e aí o nosso check-in só era 2 da tarde. A gente esperou bastante para poder subir pro hotel, então a gente ficou meio que o primeiro dia perdido. Eu já fiz essa burrice de não reservar o hotel pro dia anterior que eu chego, é que nosso voo acabou adiantando, a gente chegou mais cedo do que ia chegar. Mas enfim, se você vai ficar mais que 10 horas, mais que 8 horas, gente, possibilitando de chegar mais cedo no hotel, reserva uma diária a mais para você chegar e já dormir. Porque essas 6 horas de diferença dá um baque, você tá cansado do avião, cansado da viagem. Então você tem que deitar, esquecer o mundo, descansar para começar depois a bater perna e tá descansado para começar a viagem de fato. E quantos dias ficar, isso é muito relativo, eu sempre digo. Mas em dias sem tanta chuva, sem tanto vento igual a gente pegou, 3 dias a 4 dias no máximo você conhece bem Istambul, conhecendo todos os principais pontos turísticos, as principais regiões. Eu recomendo isso, 3 a 4 dias. A Capadócia, para você fazer o básico, eu recomendaria 2 dias. Eu sempre recomendo que você fique no mínimo 2 noites, 2 dias na Capadócia, por conta do voo de balão, se você pretende fazer. Principalmente no inverno, eles são cancelados com frequência por conta do clima. Então a gente deixou, na verdade, 4 noites e 3 dias, se eu não me engano, para Capadócia. Foi mais que suficiente, até porque parte dos nossos planos tiveram que ser cancelados por conta do clima. Então a gente ia esquiar e não conseguiu esquiar por conta teve neve no dia anterior, teve bastante vento, a gente não conseguiu. Então, 2 dias na Capadócia é tranquilo para você conhecer o principal. Se você quiser conhecer tudo, fazer os principais passeios, fazer passeio de balão e etc., 3 dias tá suficiente, tá? Mas sempre pensando nessa questão de chegar no dia anterior e tá de manhãzinha cedo, porque para você tentar fazer para fazer o passeio de balão. A gente deu sorte, o nosso passeio de balão não foi cancelado.
E aí depende para quais outras regiões você vai. Se for pra praia na Turquia, aí você tem que ver quais são as cidades que você vai visitar. A gente foi também para Izmir, que a gente foi visitar Pamukkale e Efesos. São duas cidades que dá para você ir a partir de Izmir. A gente estava de carro, mas tem excursões para esses lugares. Pamukkale é um pouquinho mais longe, são 200 e poucos quilômetros de Izmir. Tem gente que vai para o aeroporto próximo de Pamukkale, faz lá e depois vai para Izmir para fazer Éfesos. Mas aí vai de pessoa para pessoa. A gente deixou 3 dias para Izmir, para ficar um dia para Pamukkale, um dia para Éfeso, e um dia que a gente ia visitar cidadezinhas em volta. Acabou que o clima estava bem ruim, a gente foi ainda assim visitar uma cidade de praia que tava muito deserta. Vou colocar um pouquinho das cenas para vocês verem. Mas é isso aí. Acho que essas são informações básicas. Vocês têm aí já população, idioma, moeda, capital, a divisão do país, religião e melhor época. Acho que tem todas as informações básicas para você começar a organizar a sua viagem para a Turquia. E organize, porque essa viagem é incrível. Assim, eu tenho muita vontade já de retornar na Turquia. É um país maravilhoso. Então é isso aí, gente. Não deixe de se inscrever no canal, me segue lá no Instagram. Lá tem bastante conteúdo, toda essa viagem que eu tô contando aqui pra vocês já tá postada lá com algumas dicas. Claro que aqui eu trago muito mais detalhes. Mas é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.